Salve galera, tudo bem? Aula de hoje? Gota d'água, o Erge na veia. Vem comigo, ouvindo essa música aí. A gente faz hora, faz fila na vila do meio-dia. E aí galera, aula de hoje, vou dar continuidade à aula anterior. Falarei ainda sobre Flor da Idade e o diálogo que acontece com a quadrilha, ou quadrilha, na verdade é o nome Quadrilha, de Carlos Drummond de Andrade. Um poema de 1930, o outro ali, a música, o poema aqui de Chico Buarque, a canção, é de 1970. Então veja bem, há uns 40 e poucos anos separando um texto do outro. E aí que tá, quando você está lendo, ouvindo a música, a parte final dela diz o seguinte: Carlos amava Dora, que amava Leia, que amava Lia, que amava Paulo, que amava Juca, que amava Dora, que amava... Carlos amava Dora, que amava Rita, que amava Dito, que amava Rita, que amava Dito, que amava Rita, que amava... Carlos amava Dora, que amava tanto, que amava Pedro, que amava a filha, que amava Carlos, que amava Dora, que amava toda a quadrilha, que amava toda a quadrilha. E aí, ao falar, né, que amava toda a quadrilha, essa sequência já começa falando de Carlos. E aí a gente já pode pensar nessa referência aí direta a Carlos Drummond de Andrade. Grande poeta, considerado o maior poeta brasileiro de todos os tempos. E aí, você vê que ele faz uma quadrilha aqui, uma ciranda, nessa questão que recupera a ideia do poema de Drummond. O poema de Drummond está bem aqui embaixo. Olha só como é que é o poema. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos. Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre. Maria ficou para tia. Joaquim suicidou-se. E Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Veja, qual a diferença que a gente tem que entender aqui? A gente tem que entender que Chico Buarque faz uma referência aí justamente à primeira parte da canção Quadrilha, quando ele fala sobre os amores não correspondidos. O que é interessante é que tem uma versão na internet, né, que aí a gente tem que saber se é verdadeiro ou não, porque tem muita coisa inventada, mas muita gente diz que a música foi censurada nessa parte final aqui porque o censor achava um escândalo. Você tem um verso em que ele bota que Paulo amava Juca, mas só que ele ficou escandalizado com Paulo que amava Juca, mas só que se você reparar bem, tá lá, né? Carlos amava Dora. A Dora amava Leia, que amava Lia. Veja bem, o cara ficou cismado com Carlos, que amava Juca. Mas, o Paulo, que amava Juca. Mas ele não ficou cismado porque a Dora amava Leia, que amava Lia. Então, assim, a música, ela faz uma referência aí, faz uma intertextualidade. Quem não se lembra, a intertextualidade é um diálogo entre textos. No poema de Drummond, é um poema que tem dois movimentos. Como assim dois movimentos? No primeiro momento, você tem a questão dos amores que não são correspondidos, aquela coisa do um amar o outro, mas o outro não corresponde ao amor que é passado para ele. E aí você tem justamente uma segunda parte, que é o desfecho da situação. E aí você vê que há o suicídio, que uma vai virar freira, o outro vai para os Estados Unidos, e a única que teria se dado bem na percepção tradicional de que foi a única que casou e se casou com um homem importante foi a Lili, que se casou com J. Pinto Fernandes. E aí entra aquela coisa, né? A gente sabe que na nossa aristocracia, na nossa classe alta, tem essa coisa de os sobrenomes falarem muito mais do que os nomes. Não importa se é João ou José, mas é J. Pinto Fernandes, da família Pinto Fernandes. Então isso daí dá uma ideia de alguém que é advogado, de alguém que é médico, de alguém que pertence a uma elite. Então esse diálogo é interessante e ali na canção Flor da Idade, essa referência a Carlos, que aí muita gente associa logo ao Drummond, e a referência a esse amor que vai ser correspondido e que não vai se dar, que remete diretamente à primeira parte do poema do Drummond, eu acredito que isso gera questão e eu acredito que vale a pena você conhecer um pouco mais de Drummond e ouvir com maior atenção essa canção Flor da Idade, como eu já falei, um clássico, uma canção icônica na música popular brasileira. Ok? Fica um abraço para vocês e leia Gota d'Água, o segundo exame promete. Até lá!